Queridos irmãos, eu sempre lembro que a nossa fé, ela é cristocêntrica. Então significa que a nossa fé, ela deve se espelhar na pessoa de Jesus. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Existe uma diferença muito grande da palavra ecumenismo, diálogo interreligioso. No ecumenismo, eu posso falar, a nossa fé é cristocêntrica. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu fui convidado, vou dar um exemplo. Eu fui convidado para participar de um culto, uma palestra interreligioso. Eu posso começar a falar que a nossa fé é cristocêntrica, gente? Sim ou não? Hã? Sim? Não. Não pode não, hein? Tem diferença. Então, por exemplo, ecumenismo é o grupo de pessoas que professam a mesma fé. Então, ecumenismo é só entre católicos e evangélicos, é ecumenismo. Diálogo religioso é o cristianismo, o islamismo, judaísmo e budismo. Porque a única religião que professa a fé em Cristo é o cristianismo. O budismo não professa a fé em Cristo, o islamismo e o judaísmo. Então é um preconceito quando eu falar assim. Eu posso falar assim: nós que somos cristãos, a nossa fé é cristocêntrica. Então muda todo o sentido. Se eu estou chamando um grupo de pessoas interreligioso para dialogar, então se eu começar, a nossa fé é cristocêntrica, já é um preconceito. Então, como a nossa fé, nós somos católicos, nossa fé é cristocêntrica, então quem acende a nossa vida é a pessoa de Jesus. E nós estamos no ano B, que é dedicado ao evangelista Marcos. E a grande preocupação do evangelista Marcos é mostrar quem é a pessoa de Jesus. Como eu expliquei várias vezes para vocês, por isso que o evangelista Marcos, ele fala: quem diz Jesus, o evangelista Marcos coloca essa pergunta na boca de Jesus: quem diz do ser humano ser eu que sou filho de Deus? Então, essa resposta, ela faz toda a diferença quando eu respondo que Jesus é filho de Deus. É isso que toda a liturgia de hoje quer nos mostrar. Então, Jesus, primeira coisa, nós devemos ter bem claro: Jesus, ele veio para implantar o reino de Deus. Isso tem que ter bem claro. Jesus, ele veio implantar o reino de Deus. E esse reino de Deus, ele tem como meta, como pressuposto, a justiça. É impossível implantar o reino de Deus, é impossível ter paz se não ter justiça. E para Jesus, olha a beleza, aos olhos de Jesus, todos nós somos iguais. Isso tem que deixar bem claro. Se os cristãos falar que uma pessoa é melhor do que a outra, uma pessoa é mais importante do que a outra, ela está indo na contramão do projeto de Deus. Jesus, ele veio implantar um reino, ele inverteu a lógica humana, por isso que é muito importante hoje. As leituras de hoje deixam bem claro qual é a lógica humana e qual a lógica de Deus. No Evangelho fica bem claro a lógica de Deus e a lógica humana. Na pergunta
e não é na colocação que Jesus fala. Então vamos pegar o Evangelho. Então Jesus vem implantar o reino de Deus, falando que é baseado no amor, no respeito, na tolerância, na compaixão para com as pessoas. E Jesus mostrou a igualdade. Jesus parte do pressuposto, todos nós somos iguais. O que os discípulos estavam fazendo? Tiago e João estavam discutindo quem era o maior no reino dos céus. Nós não fazemos isso não, gente. O que nós mais fazemos, dentro da nossa família, dentro da nossa sociedade, a nossa sociedade, ela é dividida por regiões. Aqui em Belo Horizonte, você fala assim: nossa, eu moro lá no São Salvador. Muitas pessoas: nossa, você mora naquele bairro fuleiro. Agora você vai falar assim: nossa, eu moro lá no Buritis, no bairro Santo Antônio. É discriminação. A classe A, B, C e D é discriminação. Classe A, né? Eu acho um absurdo, mudou isso. Nós temos educadores aqui. Na minha época era perversa a educação. Na minha época tinha a sala, o primeiro ano, o ano A, B e C. O primeiro eram os inteligentes, os C mais ou menos, e os C os burrinhos. Olha, gente, isso é ser perverso. E Jesus, ele questiona os dois discípulos, Tiago e João. Ele fala, olha como é que é interessante. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignou-se com Tiago e João. Jesus chamou e disse, aqui está bem claro, Jesus deixa bem claro a ótica humana e a ótica de Deus. Então, Jesus, ele era um grande pedagogo. Para mim, o maior pedagogo que existiu na face da terra foi Jesus. Então, Jesus, no primeiro momento, ele coloca a lógica humana. Ele fala assim, no meio de vocês, no nosso meio, olha que coisa importante, no nosso meio, os chefes das nações oprimem e os grandes são tiranos. A lógica humana. A classe A, B, C, D, Zona Sul, Zona Norte, pobres, ricos, exploradores e explorados, dominadores e dominados. Essa é a ótica humana. Não precisa de ter ilusão que o Brasil tem igualdade. As leis no Brasil, a gente poderia começar a fazer esse questionamento. A lei no Brasil funciona para todo mundo? Não, está claro, só quem é cego não vê. A lei no Brasil funciona para quem paga. Eu trabalhei muitos anos de presídio e para mim era claro, a maioria dos presos são negros, pobres. Então, Jesus fala assim, no meio dos homens e mulheres é normal, as pessoas se oprimem. Por isso que eu me questiono muito aqui dentro da igreja, que seja padre, bispo, papa. Eu acho que o poder, às vezes a gente fica assim, Jesus lá, voltando lá no tempo da quaresma, né? As tentações de Jesus, uma coisa tão boba. Gente, as tentações de Jesus são as nossas mesmas. Se eu falei hoje na missa 7 horas, se uma marido e mulher falar que um não quer dominar o outro, é mentiroso. A mulher é mentirosa, hipócrita. O homem falar que não quer dominar a mulher, ele é mentiroso e hipócrita. Faz parte do instinto humano o domínio. Aí que entra o espiritual, o afeto, o respeito. Então Jesus não, lá fora é comum as pessoas dominarem umas aos outros. Aí ele fala, mas
aí a primeira parte, o humano, o profano, a lógica humana. O outro ele fala, mas entre vós não deveria ser assim. Jesus deixa bem claro. Até na pesquisa eu achei muito interessante semana, que eu gosto muito de rezar, falando assim, ó, para Jesus, né, a gente pinta Jesus como aquele Jesus light, aquele Jesus que não incomoda. Jesus, gente, ele era radical, sim. Vou dar um exemplo. O pessoal estava fazendo o templo, um comércio. Jesus pega o chicote e corta o povo no chicote. O bom educador, ele sabe colocar limite. Estou vendo pais aqui, eu sou terapeuta. Não existe pai legalzinho o tempo todo, não, hein? O pai que é legalzinho, a mãe que é legalzinho o tempo todo, está criando delinquentes. O que nós temos mais na nossa sociedade hoje são delinquentes. Culpado é quem? É a criança. Não é igual tem um programa no canal lá, que eu acho ridículo. Meu filho come mal. Enquanto tem gente passando fome, que não tem comida, os filhinhos da gente, os filhinhos de papai, fica escolhendo. Eu não quero esse danoninho, hoje eu não quero todinho. Me desculpa, gente. Quem é culpado? Quem é a geração de todinho e danoninho? É a geração de frescuragem. Se não quer comer, não come. Hoje vai ser aqui em casa, vai ser ovo. Não vai ter alternativa duas, não. Só milionário que tem. Se quer comer ovo, come. Se não quiser, não come. Hoje vai ser danoninho. Se é que, eu quero todinho, é danoninho hoje. Então não come. Então, Jesus, ele não era aquela florzinha como a gente acha, não. Para Jesus não existe meio termo. Uai, Padre Antônio, Jesus era radical? Era sim. Jesus falou, você tem que ser quente ou frio. Se for morno, eu vou vomitar. Igual a pessoa. O Brasil, gente, virou baderna com o padre presidente da República. Não somos nós, hein? Hoje, pega lá, a maioria, eu não votei no presidente. Mas olha, se você na ética tem o menos ruim. Ficou dois governadores, dois presidentes. Um é menos ruim, pesquisa. Então a ética do menos ruim. Então para Jesus não existe meio termo. Quem não for capaz de renunciar, aí, gente, por isso, antes de eu falar isso, eu estava pensando essa semana. Nós, em uma sociedade, nós que somos adultos, nós somos incoerentes. Vamos dizer, eu como padre, que você seja um pai, que seja uma mãe, um educador, antes de você falar uma coisa, quem tem que viver é quem? Você. Vou dar um exemplo simples. Uma lenda, né? Tinha um homem que era muito sábio. Pode ser um homem, pode ser uma mulher também. Um homem que era muito sábio, uma mulher que era muito sábio. Aí uma mulher, nossa, fiquei sabendo que aquele homem é muito sábio, aquela mulher é muito sábia. Eu vou lá buscar uma orientação. Aí a mulher foi lá, colocou para o homem sábio, a mulher sábio. Eu vim aqui te perguntar o que eu faço. Meu filho come doce de manhã, de tarde, de noite. O que eu posso fazer para tirar o doce dele? Aí a mulher fez pergunta para o sábio. O sábio falou assim: você volta daqui 15 dias. A mulher saiu lá xingando. Eu vim que esse homem que é sábio, essa mulher que é sábia, uma pergunta tão simples, ele mandou eu voltar daqui a 15 dias, aí passou 15 dias, ela voltou. Ele falou assim, sabe aquele dia que eu pedi para você voltar daqui 15 dias, que eu como doce demais. Então, como que ele ia dar um conselho para a mãe se ele comia doce? Então, esses 15 dias, eu ver a vida dele, eu vou ter diminuído o meu doce. Então, para mim falar para a mulher que tinha de diminuir o doce na casa dela,
ele tinha de viver isso. O que está acontecendo isso, nós falamos que nós somos diferentes, como tem aquela música do Belchior como nossos pais. Nós criticamos os nossos pais por tudo. Quando nós nos tornamos adultos, nós fazemos pior do que os nossos pais. E aqui dentro da igreja nós somos assim. Nós somos, como falei hoje de manhã, nós somos preconceituosos. As pessoas que frequentam a igreja, me desculpa, são as pessoas mais preconceituosas. As pessoas que vêm da igreja se julgam Deus e deusas, porque as pessoas aqui dentro da igreja julgam muito. Quem sou eu para falar da vida de uma pessoa? Como é que eu vou falar mal de uma pessoa? Tem filhos. Eu acho um absurdo se o filho for ser gay, ser lésbica. Eu posso não ter um filho, mas eu posso ter uma neta, um neto, um parente meu. Porque meu filho é homossexual, minha filha é lésbica, ou a pessoa que caiu no mundo, eu vou matar? Não, eu tenho que amar. Então Jesus, ele fala isso, né? Quem quiser me seguir, nós estamos no tempo do mês das missões, tem que renunciar os esquemas de egoísmo, de ambição, de dominação, de exploração, de preconceito. E outra coisa, pesquisa na Bíblia. Olha que interessante. Pesquisa na Bíblia sobre a vida de Jesus. Jesus buscou aplauso? Não. Agora sim, a gente é assim. Se a gente faz uma coisa, um exemplo, se eu fiz uma coisa para a igreja, é bom eu receber elogio. Não é porque eu não recebi, eu fiz isso na igreja, o padre não fez elogio, fulano, não, então eu estou fazendo para aparecer. É bom elogio? Eu gosto de elogiar as pessoas. Até para elogiar as pessoas nós fazemos errado. Eu estou cansado de ouvir pessoas, nossa, Padre Antônio, gente, isso é ser perverso. O ser humano não sabe elogiar sem o mas. Acho isso ridículo. Então não elogia. Padre, eu gostei de sua homilia, mas... Então não elogia, fica calado. Elogio, não existe a palavra mas depois, não. Nós não sabemos elogiar as pessoas, não, hein? É muito melhor, se você for usar a palavra mas, então fica calado, você tira mais lucro. Então Jesus, ele foi radical sim. Ele chamou os fariseus, né, os escribas de Hipócrita por causa disso. Os fariseus, escribas, eles que faziam a lei. Eu pergunto, os nossos políticos que fazem as leis, eles vivem, não? Você está cansado de ver aí corrupção? Está cansado de ver, igual mesmo o Brasil foi numa missão lá em Dubai, lá, foram as 60 e tantas pessoas, vai gastar 3 bilhões de dinheiro assim. Para quê, gente? A gente passando fome, a gente desperdiça coisa, eu fico vendo. Tem muitas coisas da educação de antigamente, tem que voltar. Meu pai educava a gente assim. Não, você vai colocar a comida no prato, o tanto você vai comer. Eu acho que uma falta de respeito. Eu fico vendo as crianças em festa. Hoje estou chegando à conclusão, eu sou contra que a festa de casamento, esses trem. Vê outro dia, vai no outro dia, numa festa, aquele monte de comida jogada fora, a pessoa começa a tomar uma cerveja, larga no copo. Por quê? É fácil. Nós estamos vendo na sociedade que tudo é fácil. As crianças hoje, me desculpa, nós estamos criando uma geração de folgados. Aonde tem gente folgada, tem gente abafada, e é verdade. Então Jesus, ele não era a favor da injustiça, não. Eu estou vendo hoje, quem está acompanhando as redes sociais, na terça-feira, o bispo lá de Orlando.
Dom Orlando, na missa das 9 horas, ele fez uma crítica. Como é que o Brasil vai ser um país de amar as pessoas, pátria amada, se ela é uma pátria armada? E ele falou, como um país, você quer um país sério, que ganha uma eleição com fake news, só notícia falsa, injustiça? O que aconteceu? O pessoal, os bolsonaristas, descendo, classificando. Tem um deputado, acho que é Frederico, né, lá de São Paulo, ele está puxando um grupo de pessoas, você vê um grupo de gente católico, chamando o Dom Orlando de pilantra, sem vergonha. Não ficou só no Dom Orlando, não. Descendo o pau no Dom Orlando, descendo o pau na CNBB, descendo o pau no Papa. Agora nós estamos vendo, gente, Brasil não é ditadura, não. Nós estamos no país. Eu tenho o direito de manifestar sim, eu tenho o direito de ver as coisas erradas. Ô gente, o Dom Orlando falou errado, gente? Eu faço pergunta: o nosso Brasil está incentivando a educação? Quem está lá em cima? Tá. Eu vou pegar o exemplo do ministro da Educação, gente. Parece que o ministro da Educação, ele pode ser tudo menos ministro. Olha o que o ministro da Educação falou: que as crianças especiais atrapalham o andamento da escola, porque ele não tem filho. Porque eu tenho uma prima minha, que a menininha dela tem o síndrome de Down. Na outra paróquia, eu tenho uma amiga minha, que a menina Elza vieram aqui várias vezes, ela é especial, ela é linda, maravilhosa, é uma menina meiga. Agora, eu vou tirar, porque meu filho, Deus, eu não pedi meu filho para ser especial, eu não pedi para ter filho autista. Nenhum pai. Agora, por que você teve um filho autista, você teve um filho especial, você vai pegar aquela criança, você vai matar, jogar ela no lixo? Filho é filho, filho é filho, independente se ele é especial, se ele é homossexual, se ele é gay, se ele é mendigo, se ele é bandido. Eu trabalhei em presídio, eu ficava assim. Um dia eu falei para vocês, um menino chegou chorando, entregou o número do telefone e fala assim, olha, se até eu fico muito emocionado. Ele falou assim: padre, pelo amor de Deus, liga para minha mãe, fala com minha mãe para ela não esquecer de mim. Nós somos humanos, nós estamos arriscados um dia, gente, ser preso. Eu estou aqui, estou passando por uma fase difícil da minha vida, eu entro numa avenida lá, porque acidente é questão de segundo, eu atropelo uma pessoa. Quem é que não pode falar dessa água não beberei? Então, por isso, para encerrar, Jesus, ele é radical em muitas coisas, e ele é radical em deixar bem claro: quem quer ser fiel a Jesus, ame. Quem quer ser fiel a Jesus, seja justo. A nossa igreja, talvez o grande pecado das igrejas hoje é ser omisso. Eu falo assim, você ser coerente, você é difícil, gente. Eu que já estou com 63 anos, não tenho vergonha de falar minha idade. Eu já gosto de falar que eu estou com 64, né? Porque mês que vem eu faço 64 anos. Eu tenho a maior honra de falar que eu tenho 64 anos. Graças a Deus eu tenho energia, disposição. Ontem estava até lendo um livro falando isso, que a gente envelhece fisicamente, mas a mente da gente, ela envelhece se a gente permitir. Então, para mim, eu já estou cansado de esse rótulo. Padre Antônio é petista, Padre Antônio é comunista, Padre Antônio... Não, eu não sou petista,
não sou comunista, eu sou padre, eu sou fiel, eu amo, eu sou loucamente, eu sou feliz como padre. Um dia uma pessoa me perguntou: padre, se você não fosse padre, o que você seria? Eu respondi para ela: eu seria padre. Olha a pergunta: padre, se você não fosse padre, o que seria? O senhor me desculpa, eu seria padre outra vez, que eu sou feliz, só que eu sou fiel a Jesus. Doa quem doer. Se eu vejo uma coisa legal, igual domingo passado, eu vesti estola preta assim, de luto. Eu acho que quem não ficar sensível, nós já estamos quase 605 mil pessoas, e foi feito um estudo que escamuflaram, o Brasil já morreu mais de 800 mil pessoas. E se for lá no mundo, se tivesse uma boa administração, a média do mundo, só os Estados Unidos seguiu o mesmo rio do Brasil. O Brasil acompanhar o mundo, o Brasil deveria ter mais ou menos 150 mil mortos. Então, se tivesse um bom presidente, um bom ministro da saúde, no Brasil teria 150 mil. Então, no Brasil morreu 450 mil pessoas de negligência. E a gente que é cristão, ele não pode ficar não. Ai de mim se eu não evangelizar. Se é igual aquela música: se calarem a voz dos profetas e das profetisas, as pedras falarão. E por isso que as pedras hoje elas estão falando, as pedras hoje estão chorando, as pedras hoje estão chorando sangue, está correndo o sangue da nossa omissão. Nós, brasileiros, nós somos omissos, nós aceitamos. Quem é que fez? Eu estou vendo os jovens ali, a menina jovem ali. O que o jovem fez, gente? Foi provado a PEC. Você entra, pesquisa isso. Foi provado a PEC de congelar a educação e a saúde 20 anos, gente. Pesquisa isso. Vou dar missão a você, jovem, criança aí, ó. Vocês não entram na internet para tanta bobagem, vocês vão pesquisar. Qual que é a PEC que vai entrar lá? Qual a PEC que congelou? Congelou 20 anos de educação, e vocês vão entrar lá. Quais foram os deputados e senadores que votou na PEC? Um candidato que votou na PEC para congelar a educação e saúde 20 anos, ele não merece ser reeleito. E quem votar num deputado, senador que votou num deputado desse, me desculpa, é sem vergonha e pilantra igual ele. Porque deputado que votou na PEC para congelar a educação e saúde, ele é pilantra, sem vergonha, não quer nada para o povo. Porque, gente, eu sou assistente social, eu falo que a maior conquista do brasileiro foi o SUS. Eu falei hoje aqui na missa das 7. Se algum dia, se algum político querer acabar com o SUS, eu sou o primeiro a fazer greve de fome. Eu vou fazer greve de fome, porque pobre não dá conta. Você vê lá hoje, um plano de saúde, uma pessoa mais idosa é 1.500, 2.000. Eu vi um dia dessa ministra aqui, falando aqui que ela teve, o marido dela tem problema sério de saúde, está fazendo hemodiálise, teve de cancelar o plano de saúde dela, o plano de saúde dela e o do marido dela foi para R$2.200. Quem é hoje, gente? Só quem mora na Savassi lá. Quem é que tem condição de pagar? Deveria ser o contrário, gente. Falou que eu ia parar de falar, mas tem que falar mesmo. Deveria o contrário. O plano de saúde, o brasileiro, gente, a política do Brasil, para a gente morrer. Pobre e velho tem que morrer. Na política do Brasil, é o contrário. Quanto mais velho, olha que incoerência. Deveria ser, você vai envelhecer, a pessoa ficou doente. Agora no Brasil não. Se você tem 20 anos, você paga R$100 do plano de saúde. Você passou para 30, passa para 200. Você passou de 70, passa para 500. Aí você vai envelhecendo, vai dobrando o plano, gente. Então,
Os planos de saúde são planos de assassinos. São planos que pobre tem que morrer, velho tem que morrer, negro tem que morrer, índio tem que morrer. Então é triste falar isso. Essa é a realidade do nosso país, que se diz ser um país de cristãos. Jesus lá no céu, ele deve estar morrendo de vergonha, ele deve estar chorando sangue. Um país se diz 100%, quase 100% de ser cristão, é o país que mais mata negro, é o país que mais mata mulheres. Que país é esse? É igual aquela música que foi do Legião Urbana, né? Que país é esse? Então vamos questionar os jovens aí, que país é esse que nós queremos, né?